Este é o resumo semanal do Planning Game. Se você tem conta do FGTS, o seu saldo mudou nos últimos dias. O Conselho Curador aprovou distribuir até 13 bilhões de reais do resultado que o fundo teve em 2025, para 138,2 milhões de trabalhadores. Na prática, são R$ 18,68 para cada R$ 1.000 que você tinha na conta em dezembro. A Caixa começou a acreditar e tem até 31 de agosto para concluir. Por um lado, o resultado é bom. A conta do FGTS rendeu 6,90% em 2025, 2,53 pontos acima da inflação. E o Supremo reafirmou em fevereiro, por unanimidade, que esse saldo tem que ser corrigido no mínimo pelo IPCA. Por outro, no mesmo ano, uma aplicação comum atrelada ao CDI rendeu 14,32%. O FGTS entregou menos da metade disso. Em dinheiro fica assim: R$ 10.000 parados no fundo renderam R$ 690 no ano. Os mesmos 10 mil num CDB que paga 100% do CDI teriam rendido 1.432 antes do imposto de renda. O seu dinheiro rendeu, mas rendeu bem menos do que renderia fora do fundo. E essa distribuição não é garantida. O que está na lei é a taxa referencial mais 3% ao ano. O resto depende do resultado do fundo e de uma decisão do Conselho. Desde sábado, a gasolina comum vendida no Brasil tem 32% de etanol, contra 30% antes. A Premium continua com 25%. A mudança saiu por resolução do Conselho Nacional de Política Energética, aprovada em 14 de julho e publicada no Diário Oficial no dia 30. Vale por 180 dias, prorrogáveis uma vez. A promessa oficial tem 3 partes. O Ministério de Minas e Energia estima que o litro fique 3 centavos mais barato. O governo diz que a troca reduz a fatura de importação de gasolina. E o Ministério afirma que estudos técnicos comprovaram a segurança e a viabilidade da mistura. Vale olhar as 3 de perto. Comecemos pela segurança, porque é onde a divergência é mais direta. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores defendeu que fossem feitos mais estudos antes da mudança. O ponto é o seguinte: o etanol misturado à gasolina é o anidro, que passa por desidratação na usina, mas ainda assim absorve água do ambiente e pode levá-la para dentro do motor. Etanol com água aumenta a condutividade elétrica e favorece corrosão eletroquímica. Isso atinge tudo que encosta no combustível: tanque, boia, bomba, linhas, bico injetor, câmara de combustão, pistões e vedações. Rogério Gonçalves, diretor de combustíveis da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, diz que as avarias principais seriam corrosão ou desgaste no sistema de injeção, e que isso pode provocar falhas de funcionamento, aumento de emissões e de consumo e até dano total, sobretudo na bomba e nos injetores. Do outro lado dessa preocupação está a frota que a gente realmente tem. O carro flex brasileiro foi projetado para variação grande de teor de etanol e se ajusta sozinho por sensores. Quem tem flex recente é o menos exposto. O risco se concentra em veículo antigo, carburado, de injeção simples ou importado que nunca foi calibrado para tanto etanol. Agora, a promessa dos 3 centavos. E aqui a matemática é incômoda. Etanol tem menos energia que gasolina. 1 kg de etanol entrega cerca de 6.300 quilocalorias. 1 kg de gasolina pura entrega cerca de 10.400. Convertendo para litro, o etanol carrega perto de 65% da energia da gasolina. Trocar 2 pontos percentuais de gasolina por etanol tira, portanto, algo em torno de 0,7% da energia de cada litro. Compare com a economia prometida. 3 centavos sobre o litro que custa R$ 6,56 são menos de 0,5%. Ou seja, a economia anunciada e a perda de rendimento são da mesma ordem de grandeza. Na melhor das hipóteses, uma anula a outra. Na pior, você paga um pouco menos por litro e precisa de um pouco mais de combustível. E vale registrar o que enfraquece essa conta, porque vem do mesmo especialista. Estimar esse efeito com precisão é difícil, já que muita coisa influencia o consumo real, e a diferença pode ser imperceptível no dia a dia. O que dá para afirmar com segurança é mais modesto do que a manchete. A promessa de economia está dentro da margem de erro do próprio efeito que ela provoca. Se o ganho do motorista é discutível, vale perguntar quem ganha sem discussão. O setor sucroalcooleiro ganha. 2 pontos percentuais a mais em toda a gasolina do país viram centenas de milhões de litros de etanol anidro de demanda nova por ano, concentrados em São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul.
é mercado garantido por decisão administrativa, sem leilão e sem concorrência. O caixa público também ganha. Menos gasolina importada significa menos dólar saindo, o que ajuda a balança comercial no momento em que o petróleo passou julho subindo mais de 20%. E existe um ganho legítimo de política energética. Cada ponto de etanol reduz a exposição do país ao preço do barril e ao câmbio, e é combustível renovável. O que incomoda, então, não é o objetivo, é o caminho. Uma decisão que mexe na frota inteira do país saiu por resolução, com validade temporária, sem o estudo conclusivo que os fabricantes pediram, e foi vendida ao consumidor como economia. Quem está com dívida atrasada no banco ganhou mais um mês. O novo Desenrola Brasil foi prorrogado até 31 de agosto, por portaria do Ministério da Fazenda publicada no sábado. Por um lado, as condições são boas. Os descontos vão de 30% a 90%, o teto é de R$ 15 mil por instituição, o parcelamento chega a 48 meses e há 35 dias para pagar a primeira parcela. Dá até para usar 20% do saldo do FGTS ou R$ 1.000, o que for maior. Na primeira edição, em 2023, cerca de 15 milhões de pessoas renegociaram 53 bilhões. Por outro, a porta é mais estreita do que parece. A prorrogação vale só para bancos que já tinham fechado pelo menos 1.000 operações com garantia do fundo público até 30 de julho. O programa atende quem ganha até 5 salários mínimos e só aceita cartão, cheque especial e crédito pessoal sem garantia, contraídos até 31 de janeiro, com atraso entre 91 dias e 2 anos. Ficam de fora consignado, conta de luz, água, telefone, financiamento de imóvel e de veículo, IPTU e IPVA. E não existe aplicativo do governo. A negociação é feita no canal do próprio banco, ou seja, quem propõe as condições é o credor. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor resume o alerta numa frase: renegociar não é trocar uma conta antiga por uma parcela nova. Se a parcela não couber no orçamento, o programa vira adiamento. O Boletim Focus desta segunda trouxe a primeira redução desde março na Selic esperada para o fim do ano, de 14% para 13,75%. A inflação projetada para 2026 caiu de 5,12% para 5,03%. A leitura direta é animadora. Se o mercado começou a ver juro menor, cartão, cheque especial e financiamento devem parar de encarecer. Só que essa leitura tem 3 poréns. O Focus é a mediana do que o mercado acha, não uma previsão do Banco Central, e erra com frequência. Mesmo a 13,75%, o Brasil continua entre os 2 maiores juros reais do mundo. Hoje, com a Selic em 14,25%, o juro descontado à inflação passa de 9% ao ano, num páreo com a Rússia pelo primeiro lugar. E o terceiro, porém, é o mais pesado. A dívida bruta do governo passou de 81% do PIB, empurrada principalmente pelo custo de pagar esses mesmos juros. É uma pinça. O juro alto sustenta a dívida cara, e a dívida cara sustenta o juro alto. O Copom decide na quarta-feira. O petróleo fechou julho com alta de mais de 20%, depois do Estreito de Hormuz ser bloqueado. Para segurar o preço na bomba, o governo abriu, em 2 medidas provisórias, quase 7 bilhões de reais em subvenção a combustível. No domingo, o quadro virou. 7 países da OPEP e seus aliados, entre eles Arábia Saudita, Rússia e Iraque, decidiram elevar a produção em 188 mil barris por dia a partir de setembro. Com isso, o grupo conclui a retirada do segundo de 3 pacotes de corte que vinha mantendo. No mesmo fim de semana, os Estados Unidos anunciaram negociação com o Irã, e o barril abriu essa segunda em forte queda. Só que o efeito real dessa decisão é menor do que o anúncio sugere, por 2 motivos. O primeiro é que cota não é petróleo embarcado. Com o Hormuz fechado, os barris a mais que o grupo autorizou não têm por onde sair, e analistas dizem que o aumento segue simbólico enquanto o estreito não reabrir. O segundo é que vários membros já não conseguem produzir nem o que a cota atual permite. A Rússia está perto de 9 milhões de barris por dia, abaixo da própria meta, com a infraestrutura sob ataque de drones. Ou seja, o que derrubou o preço nessa segunda foi menos a oferta e mais a expectativa de que Hormuz reabra. E expectativa desmancha rápido. Agora a parte que chega no seu bolso. Barril mais barato não vira gasolina mais barata automaticamente. Desde 2023, a Petrobras adota uma política que evita repassar de imediato a oscilação lá de fora, e isso vale para os 2 lados. Guarde uma data. O subsídio de 44 centavos por litro na gasolina vence por volta do dia 24 de agosto. Repare na simetria.
44 centavos somem de uma vez, enquanto a queda do barril chega devagar e filtrada. Se o governo entender que o petróleo mais barato dispensa o subsídio, a bomba pode subir justamente no mês em que o barril caiu. Traduzindo tudo em ação. Abra o aplicativo do FGTS e confira se o crédito caiu na sua conta. Ele aparece como distribuição de resultado do ano base de 2025. Não dá para sacar por fora. Soma ao saldo e segue as regras normais. Antes de abastecer, faça a conta da paridade. Pelos preços da ANP, o etanol está a 61% do preço da gasolina. Abaixo de 70%, o etanol compensa, e compensa com folga. Essa conta vale mais no seu bolso do que toda a discussão sobre a mistura. Se você tem dívida atrasada de cartão, cheque especial ou crédito pessoal, o prazo é 31 de agosto. Peça o extrato atualizado antes de aceitar qualquer proposta e simule a parcela na calculadora do cidadão do Banco Central. E se você investe em renda fixa, a quarta-feira importa. Se a Selic abaixar, seus investimentos renderão um pouco menos. Na agenda da semana, o Copom decide a Selic na quarta. A ata sai na terça seguinte, dia 11, o mesmo dia do IPCA de julho. A balança comercial fechada de julho sai na quinta. E a próxima pesquisa de preços da ANP sai na sexta. Se este resumo te ajudou, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você quer ver na próxima e se inscreve no canal. Toda semana tem um resumo novo. Gostou do conteúdo? No Plan & Gain, você reúne suas receitas, despesas, investimentos, financiamentos e listas de compras em um só lugar, acompanhando o seu orçamento do dia a dia e a sua evolução financeira de forma simples e inteligente. Acesse planandgain.com.br e crie sua conta.